Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui gravando, né, essa aula específica para falar sobre o livro Urupês, né, aqui do Monteiro Lobato. Eu não vou usar o canal lá, meu, do YouTube, porque lá tem que produzir, tem que, enfim, tem outras questões, e eu estou um pouco sem tempo, né? E como a prova já é sábado, então eu vou gravar aqui dessa maneira mesmo pelo Meet, fazer alguns comentários sobre o livro, tá? Primeiramente, dizer que esse livro, a Ouro-Peso, é um livro de contos. Então, caso você não tenha terminado de ler ainda, são 14 contos, 14 histórias. Então, tem aqui o índice, né? Só para mostrar mesmo aí, para vocês, né? O índice dos contos. Começa aqui com os faroleiros e há outros. Agora, o título do livro, Urupês, é devido ao principal conto, que não é bem um conto, na verdade, né? É uma crônica chamada Urupês. Urupês é um parasita, na verdade, um tipo de cogumelo que dá em árvore. Sabe esses cogumelos que dão em árvore? Não servem para comer, serve, né? Não tem assim, muita serventia, digamos. Pode ter para, né? Para a natureza sempre tem, né? Mas de qualquer modo, Monteiro Lobato deu esse título para fazer uma relação com o caipira. Então, nesse Urupês, que é um conto de 1914, né, como vocês podem ver, ó, 1914, o livro é de 1918, tá? Então, esse livro, né, se insere no pré-modernismo, como eu venho explicando aí para vocês, mas particularmente o conto foi escrito com o objetivo de o Monteiro Lobato falar sobre o caipira, sobre o caboclo. Ele começa aqui, esse conto, falando sobre o índio, sobre o indianismo na literatura. Lembra quando a gente estudou o indianismo no romantismo? Então, ele vai falar aqui do José de Alencar, fala do Guarani. Bem no começo, ele diz assim: ó, por felicidade nossa, de Dom Antônio de Maris, não os viu Alencar, sonhou-os qual Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, na história lá, né, do Bom Selvagem. Fala do Gonçalves Dias, o Ijucapirama, Canto do Piaga. E aí ele diz assim, olha, é de ver o orgulhoso outono com que respeitáveis figurões batem no peito, exclamando altivez: sou raça de caboclo. Então, ele faz uma relação entre o índio e o caboclo, porque, na verdade, é isso, né? O índio ou melhor, o caboclo, ele é uma mistura, uma miscigenação entre o indígena e o negro. E aí, ele fala assim, olha, aconteceram muitas coisas no Brasil, Pedro I lançou o grito histórico, teve o 13 de maio, o 15 de novembro, vieram os governos militares, Floriano Peixoto, por exemplo, veio o governo civil, e aí nada o esperta, nenhuma ferrotoada o põe de pé, social como individualmente, em todos os atos da vida, Jeca, antes de agir, acocora-se. Então, o Jeca Tatu não faz nada, ele tanto faz ir para cima como para baixo, ir para a esquerda, para a direita, ser monarquia, ser república, não importa. O Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, quer dizer, é um caipira do Rio Paraíba, na região ali de São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Maravilhoso epítome de carne, onde se resume todas as características da espécie. Então, ele vai traçar aqui um perfil do Jeca Tatu, que é a síntese do caipira, mas para falar mal, né? E aí ele diz assim, olha, pobre Jeca Tatu, quer dizer, como se ele estivesse falando do índio ainda, como és bonito no romance e feio na realidade. Então, como a ideia do pré-modernismo é expressar uma visão nova sobre a realidade brasileira, uma outra perspectiva, o Jeca Tatu, quer dizer, ele seria bonito no romance, no sentido de ser idealizado, como os índios foram idealizados, mas a realidade dele é mais complexa. Então ele vai falar assim, olha, se a casa estiver ruim, tanto faz, ele não vai resolver, não vai arrumar a casa, olha só, por que eles não remendam essa parede, homem de Deus? Ela não tem coragem de cair, não vê a escora. Não obstante, por via das dúvidas, quando ronca a trovoada, né, quando dá uma chuva forte, Jeca abandona a toca e vai agachar-se no oco de um velho embiriçu do quintal. Então, quer dizer, ele não arruma casa, não arruma
né? Não arruma a própria roupa, etc. Da terra só quer a mandioca, o milho e a cana. A primeira por ser um pão já amassado pela natureza, basta arrancar uma raiz e deitá-la nas brasas. Não impõe colheita, nem exige celeiro. Então, o perfil que o Monteiro Lobato traça do caipira, desse caipira, é que ele é uma pessoa preguiçosa, tanto faz como tanto fez, ele vai levando a vida, vai empurrando com a barriga, não se preocupa em melhorar de vida, não é? Então, e ele vai nessa linha, né? Depois ele vai falar sobre a política, por exemplo. Perguntem ao Jeca quem é o presidente da República, o homem que manda em nós tudo. E só. Guerra, te conjuro, não quero saber de guerra, guerra dá trabalho, né? Doença, a gente se cura aí do jeito que dá. Então, quer dizer, o Jeca Tatu passou a ser uma síntese do caipira preguiçoso, afeito a doenças que seriam facilmente tratadas, mas que ele deixa, às vezes, até piorar, e alguém sem maiores perspectivas, ao ponto, né, do Jeca Tatu ter virado até garoto propaganda de um remédio, tônico fontura. Veja aqui, ó, vou mostrar para vocês, lá nos anos 20 e tal, também foi garoto propaganda do governo federal da época para falar sobre as doenças do homem do campo, o amarelão, a esquistossomose, entre outras. Então, tá vendo aqui, ó, aqui inclusive o Mazzaropi, né, esse, né, de cachimbo é o Mazzaropi. O Mazzaropi representou o Jeca Tatu no cinema. Aí o cigarrinho, né, um cachimbo bem simplesinho, chapéu de palha. Aqui, ó, onde está mais Fontoura, o protetor da saúde, o afamado remédio que produz força, vigor e robustez, defendendo o organismo. Então, eu pergunto, ó, Jeca Barras, né, o Monteiro Lobato perguntando, né, o biotônico Fontoura. Aqui outras imagens, né, do Jeca, né, sempre triste, né? Olha aí, uma roupa maltrapilha e tudo mais, né? E aí, aqui a gente tem uma imagem do Jeca já rico, né, que é o próprio Jeca Tatu, mais gordo, com roupas boas, galinha, uma família e tudo mais, exatamente para mostrar que o biotônico Fontoura, né, na propaganda, fez com que ele melhorasse, tivesse força e pudesse trabalhar, tá? Olha aqui, né? Aqui é o filme, né, do Mazzaropi, Mazzaropi, Jeca Tatu, enfim, né? Então tem aí várias imagens. Então, veja, o Monteiro Lobato quis usar o Jeca Tatu como um personagem para simbolizar esse caipira. E aí, quando ele escreveu o conto, o objetivo dele era criticar o caipira, né? Era criticar. Depois ele foi percebendo que o caipira não é assim, ele está assim. É uma frase, inclusive, do Monteiro Lobato. Ele fala: o Jeca não é assim, ele está assim. Quer dizer, cabe à sociedade, cabe ao governo criar condições para que esse homem do campo, esse caipira, tenha uma vida diferente, tenha uma vida melhor, né? Um outro conto que é anterior a esse, que também não é bem um conto, é uma crônica, se chama Velha Praga. Aliás, é o primeiro texto que o Monteiro Lobato publicou em 1914, e ele critica a atitude do caipira de queimar a roça, de pôr fogo na roça. Por quê? Porque isso vai minando ali a terra, vai queima não só a plantação, como queima a própria terra, mata as minhocas, mata, enfim, né, seres que podem, né, fazer com que a terra fique melhor. Então, Monteiro Lobato, lá em 1914, já criticava as queimadas. Então, muita gente queima a floresta, queima isso para fazer pasto, mas isso elimina, né? A terra ela fica com pouca produtividade. Uma terra que pode durar 20 anos, às vezes dura 3 anos, 4 anos com uma queimada. Então, os dois últimos textos do livro, Velha Praga e Urupês, o objetivo do Monteiro Lobato foi esse:
o de criticar práticas comuns no mundo agrícola, no mundo rural, naquela época, ainda que Queimada ainda continue, não é? Bom, mas aí o Monteiro Lobato foi percebendo que a culpa não era exclusivamente do caipira, mas sim, dentro daquela perspectiva pré-moderna, como teve lá, por exemplo, Euclides da Cunha ao falar do sertanejo, lembra que ele fala, ó, o sertanejo é, ante tudo, um forte. Vocês acham que o sertanejo é um fraco, mas não é, ele é um forte. Ele consegue sobreviver às condições mais adversas. E o Monteiro Lobato vai dizer, você acha que o caipira é fraco, é preguiçoso, é burro, etc. Não, ele é realmente, mas ele não é assim. Ele está assim, ou seja, ele pode melhorar. Ele pode se tornar uma pessoa muito mais proativa, muito mais engajada no próprio crescimento, na riqueza. Então, os contos do livro, eu não vou comentar todos, vou comentar aí uns 3 ou 4, os contos do livro vão nessa direção, seja para falar do caipira, seja para falar de situações que são típicas de cidades pequenas. O Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, inclusive tem um museu lá em Taubaté, né, Museu Monteiro Lobato, e ele procurou tratados de histórias, melhor, ele escreveu histórias em torno ali de cidades pequenas, próximas à região do Rio Paraíba, ou seja, próximos a Taubaté, entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, tá? Então, por exemplo, o primeiro conto que aparece aqui, ó, Os Faroleiros, ele conta a história de 2 faroleiros que brigaram por uma mulher, né, a Gebita, e aí o que acontece, né? Que um acaba matando o outro por conta aí dessa mulher e tudo mais, né? Depois, por exemplo, o Engraçado Arrependido. Engraçado Arrependido é a história de Francisco Teixeira de Souza Pontes, olha. Galho bastardo dos Souza Pontes, de 30 mil arrobas afazendados no Barreiro. Só aos 32 anos de idade entrou a pensar seriamente na vida. Esse Francisco Teixeira era um cara, um vagabundo, assim, alguém que não estava, né, como o Jeca Tatu, só que ele tinha dinheiro, a família tinha dinheiro, e ele foi levando a vida até os 32 anos, quando viu que o dinheiro estava acabando. Aí ele conheceu lá um tio dele, né, e sabia que o tio tinha muito dinheiro, e ao mesmo tempo o tio tinha um problema no coração. Como ele era muito engraçado, ele falou assim, eu vou matar o meu tio de tanto rir, literalmente, né? Então ele vai, né? O conto aqui coloca situações em que esse Francisco Teixeira tenta fazer isso, né? Conta histórias engraçadas para o tio morrer, até que isso acontece mesmo. Só que daí ele fica meio chateado por ter feito isso. Será que vão descobrir? Nossa, foi uma coisa chata que eu fiz, não deveria ter feito. O tempo vai passando e quando ele vai atrás da herança, ele descobre que o dinheiro já tinha sido dividido entre outras pessoas, já que ele não foi reclamar o dinheiro, passou mais de um mês, ele não foi reclamar o dinheiro, entregaram para outros parentes, né? E aí, né, ele acaba se matando. Olha como é que termina o conto. Um mês depois, descobriram no pendente de uma trave, com a língua de fora, rígido, enforcara-se numa perna de ceroura. Quando a notícia deu volta pela cidade, toda a gente achou graça no caso. O galego do armazém comentou para os caixeiros, vejam que criatura, até morrendo fez chalaça. Chalaça é brincadeira, né? Enforcar-se na ceroula, quer dizer, ele se enforcou com uma cueca, né? Ceroula, claro, não é bem uma cueca, mas é uma roupa de baixo, uma roupa íntima, né? Até para morrer ele foi engraçado, né? O que eles falam aí, tá? A Colcha de Retalho já é uma história um pouco mais triste, porque é a história de uma família, né? O camarada vai lá visitar, né? Opa, cavalgo e parto. Então ele vai visitar um homem que morava no interior, morava num sítio e tal. Lá ele morava com a esposa, a sogra, tinha uma filha também. A filha era muito tímida, né? Muito quietinha e tal, essa menina. Aí vão morrendo as pessoas, morre a mãe, né, da menina, e o pai fica sempre trabalhando tal, e essa menina é raptada, entre aspas, né, por um homem, leva ela embora. Depois a avó também morre. Mas por que chama Colcha de Retalhos? Porque a avó
foi pegando roupa da menina quando ela tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, cada ano ela pegava uma parte da roupa e ia costurando para fazer uma colcha de retalhos para dar para a menina quando ela se casasse. No entanto, ao invés de se casar, ela foi embora com um cara aí e tal, que a enganou, ó, 16 anos e não pude acabar a colcha. Ninguém imagina o que é para mim esta prenda. Cada retalho tem sua história. E me lembra um vestidinho de pingo d'água. Pingo d'água é o apelido da menina. Aqui leio a vidinha dela desde que nasceu. Aí essa mulher, né, essa avó também morre e tudo mais, né? Então são histórias, assim, algumas tristes, outras nem tanto, outras engraçadas, mas todas se passam no interior. Por exemplo, A Vingança da Peroba é a história de duas famílias. Aí a gente tem uma família de pessoas, né, que trabalham bastante, que é a família do Nunes, né? É um homem que não bebe, não pita, não tem faca de ponta. Não, era lá. Isso, né? Ao contrário. O Pedro Porunga, a família do Porunga é um homem, né, trabalhador, os filhos também trabalham com ele, num sítio, né, numa fazendinha ali e tal. E do outro lado tem o Nunes é um beberrão, também casado, também tem um filho. O Nunes acaba, inclusive, fazendo o filho adolescente beber pinga, vira bêbado também, coisa e tal, né? E aí, até que a mulher fica enchendo o saco dele, você não vai trabalhar, homem, parece um Jeca Tatu, não sei o quê. E esse Nunes, né, então resolve trabalhar, né, e aí ele manda construir uma moenda, né, para moer o milho, moer a cana-de-açúcar e coisa e tal, mas a moenda não rola, não dá muito certo, foi mal feita, e ele fica muito bravo, aí vai beber de novo, né, tá sempre bêbado e tal. Esse filho que era bêbado, um dia foi mexer na moenda e, né, acabou se enrolando lá, e, enfim, morreu lá na moenda, e aí o cara destrói a moenda também. Então é uma história também um pouco triste. Olha aí, ó. Longo tempo durou o duelo trágico da demência contra a matéria bruta. Por fim, quando o monjolo, né, monjolo, a moenda maldito, era já um monte escavado de peças em desmatelo, o mísero caboclo tombou por terra, quer dizer, morreu, arquejante abraçado ao corpo inerte do filho. Não chegou a morrer ainda não. Instintivamente, sua mão trêmula apalpava o fundo do pilão em procura da cabecinha que faltava. O monjolo ali, a moenda, acabou tirando a cabeça do moleque, né? Então, tá? Já um Suplício Moderno, não vou falar de todos, né? Estou selecionando aqui alguns. Ó. O Suplício Moderno é a história de um homem que consegue lá um emprego de carteiro, numa cidade pequena, mas ele sempre era chamado de estafeta, tá? Estafeta é um carteiro. E ele ganhava lá, né, um salário, o que seria hoje? Tá falando aqui em R$ 1.000, né? Seria hoje o quê? Uns R$ 3.000, R$ 4.000 por mês. Um salário que muita gente quer ganhar e tal, né? Cara que ganha salário mínimo, ganhar 4.000 é bom. E aí ele começa a trabalhar, só que ele não tem dia, pode estar chovendo, pode estar sol, ele tem que trabalhar, ele tem que entregar as cartas, tem que entregar as encomendas. Aí ele percebe que é muito pouco, né? Então ele quer largar essa vida, quer largar esse emprego, ninguém deixa, porque o emprego foi arranjado pelo coronel da cidade, o cara que é o prefeito da cidade e tudo mais. A cidade é Itaoca. Muitos contos se passam em Itaoca, tá? E acaba sendo a cidade da maior parte dos contos do livro de Urupês. Aí ele vai se cansando disso, o coronel Evandro, que é o chefe dele, fala, ó, você tem que buscar uma encomenda em tal lugar, senão eu vou perder a eleição. E aí ele não vai, ele faz de conta que ele vai e não vai. Justamente para o chefe dele perder a eleição e ele ser mandado embora. É o que acontece, o chefe perde a eleição, mas o outro que ganhou fala, nossa, você prestou um bom serviço para a cidade, né? Quer dizer, para mim, né? Então eu vou te manter no emprego, ou seja, você vai continuar carteiro. Ele fala, não é possível. Então ele pega e foge da cidade, né? A história termina assim, ó. Pela derradeira vez em Itaoca, Biriba balbuciou, sim, senhor. Tá bom, você carteiro. À noite, deu um beijo no focinho da égua e saiu de casa pé ante pé, ganhou a estrada e sumiu. E nunca mais ninguém lhe pôs a vista em cima, né?
Meu conto de Maupassant, Maupassant é um escritor francês, famoso por escrever obras realistas. Então, aqui ele conta uma história, né, de um cara que teria matado outro, e aí, enfim, há uma... Mas quem seria o assassino não era o assassino mesmo, né? Politiverso é um conto que fala dos filhos de um coronel, muito comum em cidades pequenas, né? A ideia do coronel, o fazendeiro, que era o chefe da cidade, chefe político e tal. Um dos filhos se torna médico, mas não era médico, né? Se tornou médico, mas não gostava de medicina. Aí ele acaba, né, virando médico, vai cuidar de um cara lá, faz de tudo para ele não sarar, porque quanto mais tempo ele ficava com o médico, mais dinheiro ele ganhava. E aí ele, enfim, dá o golpe nesse cara, ele morre, e ele consegue ganhar 35 contos. 35 contos era muito dinheiro, né? Um conto vale hoje. É claro que em dinheiro de hoje é meio relativo, mas um conto seria alguma coisa em torno de 100, de mil reais, de 100 mil reais, tá? Então, 35 contos, 3 milhões e meio. Não sei se seria 3 milhões e meio para aquela época, mas 35 contos era uma quantia muito boa. E ele pega o dinheiro, como ele não queria ser médico nem nada, ele fala: pai, vou estudar agora medicina na França, vou continuar os estudos. Mas a ideia dele é curtir a vida, né? Vai para a França, mas fica lá curtindo a vida e tudo mais, tá? Há outros contos aqui também, como Bucólica, qual outro conto aqui, ó? O Comprador de Fazendas, tá? Então, você vê, ó, são todos contos relacionados ao mundo rural, né? Ao mundo rural. Mesmo esse do médico, quer dizer, ele era, né, de uma cidade pequena, ele era de Itaoca, ele volta para a cidade pequena, mas o objetivo dele é ganhar, no caso, Paris, né, ficar lá em Paris, tá? Então, é uma visão geral aí, né, do livro Europeias, que foi publicado em 1918, ok? Então, é isto, como eu disse, né, que né, não quis exatamente gravar lá, né, como vídeo lá para pôr no YouTube, né, e tal, porque, né, teria que produzir. Aqui é uma coisa mais informal, só para vocês mesmo, tá legal? Então é isto. Qualquer dúvida, só perguntar. A gente vai ter aula, né? Mas também pode perguntar por mensagem, tá bom? Vou parar aqui a gravação. Falou aí, meu povo.